Dando continuidade ao tema teste de impairment, nessa videoaula vamos estudar a periodicidade do teste, ou seja, em que momento ele deve ser feito. De uma forma geral, o teste deve ser realizado sempre que houver algum indício de que seu valor recuperável esteja abaixo do seu contábil, ou seja, é uma espécie de pista, de sinal. São indicadores que existem, internos ou externos, e que fazem com que a empresa suspeite de que o seu ativo está inchado. E então, neste caso, teremos que realizar o teste, a tal da prova. Para que seja feita uma avaliação com relação a esses indícios, a esses indicadores, a norma, o CPC 01 e a S36, sugere alguns indicadores externos e internos. Essa lista não é exaustiva, porém sinaliza para a gente em quais situações provavelmente o teste deverá ser feito. Vamos começar com os indicadores externos, ou seja, sinais que estão fora do ambiente da empresa e que revelam uma necessidade de se fazer o teste. Queda significativa do valor de mercado do ativo, acima do que seria esperado pelo resultado da passagem do tempo. Por que isso é um indicador externo? Porque se o mercado está avaliando o ativo por um valor abaixo do que seria o valor esperado do ativo pelo seu uso normal, então isso pode indicar que o ativo de fato tem algum problema e por isso nós precisamos fazer o teste. Outro tipo de indicador externo são mudanças tecnológicas, mudanças econômicas ou mudanças de ordem legal. Legislações que venham a ser alteradas pode ter impacto direto na atividade que a empresa exerce e nos benefícios econômicos que ela pretende obter a partir do uso dos ativos. Aumento significativo das taxas de juros. Por que isso é um indicador externo? Ora, porque os fluxos de caixa são avaliados a valor presente. Se nós temos um aumento de taxa de juros no mercado, isso indica maior percepção de risco de uma forma geral. Ou seja, significa que o fluxo de caixa trazido a valor presente tende a ser menor do que seria com uma taxa de juros menor. Ou seja, a empresa, quando comprou o ativo, pode ter feito uma avaliação econômica projetando uma determinada taxa de juros e avaliou que a essa atividade valeria a pena, dado o risco e dado o cenário e dadas as projeções. Se a taxa de juros aumenta, então o risco de se obter esses fluxos de caixa são maiores e, portanto, o valor presente desses fluxos de caixa futuros vai ser menor. Se essa redução implica em um valor recuperável inferior ao valor contábil ou não, isso quem vai mostrar é o teste. Mas um simples aumento da taxa de juros indica para a gente que o teste é necessário para que a gente verifique se o ativo continua sendo recuperável. E o valor contábil do patrimônio líquido da entidade, se estiver excedendo o valor contábil das suas ações no mercado, caso seja uma companhia aberta, pode indicar que o mercado já está percebendo uma perda de valor que a contabilidade ainda não registrou. Então, todos esses indicadores são pistas, são sinais, são indícios de que pode ser que haja uma perda no ativo não reconhecida, e por isso nós vamos ter que fazer o teste. O que são indicadores internos? São pistas que existem dentro da empresa, no ambiente da própria atividade. Por exemplo, evidência de obsolescência ou dano físico do ativo. O ativo não está mais funcionando como a administração previa. Ele pode estar gerando muita manutenção, ou pode não estar tendo a produtividade desejada e, portanto, pode ser que ele não vá gerar no futuro
os benefícios que se esperava dele. Planos de descontinuar o ativo ou reestruturações operacionais, da mesma forma, são mudanças na operação da empresa que podem ter impacto na geração de fluxos de caixa futuros associados ao ativo. Evidência que revela que o desempenho do ativo está abaixo do que foi inicialmente projetado. Então vamos imaginar que a empresa comprou uma determinada máquina baseada numa projeção, baseada numa expectativa de ter um certo desempenho, e esse desempenho seria suficiente para recuperar o custo investido na máquina. Se ao longo do tempo esta máquina não está gerando o desempenho projetado, isso pode significar que o custo não vai mais ser recuperável no futuro, porque os fluxos de caixa futuros que ela vai gerar, ou que ela está contribuindo para gerar, podem não ser suficientes para recuperar o investimento feito. Então vamos ter que fazer um teste. Como nós ressaltamos anteriormente, a lista não é exaustiva. Pode ser que, na prática, existam outros indícios, tanto internos quanto externos, que revelem para a empresa uma dúvida em relação à recuperabilidade do ativo. Então, nesse caso, um teste deverá ser feito. Vejam a importância da capacidade de julgamento que a entidade deve ter para realizar o teste. Nenhum desses indicadores é suficientemente objetivo para isentar a empresa de uma análise, de um julgamento. Muito pelo contrário, são conceitos que fazem sentido, mas que na prática cada caso deve ser avaliado e o julgamento profissional da empresa, dos administradores e da própria contabilidade deve ser realizado para se decidir se o teste vai ou não ser feito. Ou seja, a subjetividade do teste já começa com o próprio gatilho dele. Pode ser que não seja tão claro se o teste deve ou não ser feito. Porém, existem algumas exceções a essa regra geral, de que eu só tenho que fazer o teste quando houver indicadores. E quais são essas exceções? Nós temos o teste sendo realizado no mínimo anualmente para 3 situações, conforme está listado aí. E por que nessas situações o teste é aplicável no mínimo anualmente? Basicamente porque esses ativos ainda não estão sendo consumidos por um critério periódico de consumo ao longo do tempo. Então, por exemplo, um ativo de vida útil indefinida, que nós já vimos no tópico anterior, é um ativo que não sofre amortização, porque a vida é indefinida. Nós não conseguimos enxergar um horizonte temporal de vida útil para realizar o consumo periódico. Então, se nós não temos amortização periódica, é preciso fazer um teste, pelo menos uma vez por ano, que é como se fosse uma espécie de amortização, mas toda irregular. Em um período posso ter perda por impairment, no outro período posso não ter. É possível, inclusive, haver reversão, que nós vamos ver num vídeo posterior. Enfim, a ideia é que a empresa, no mínimo anualmente, faça essa avaliação, esse teste. Intangíveis não disponíveis para uso, da mesma forma. Como eles ainda não estão gerando benefícios futuros, eles ainda não estão sendo amortizados. E por isso precisam passar por um teste de impairment anual. E por fim, o goodwill, que é o ágio por expectativa de rentabilidade futura, que também é um ativo que não sofre amortização. Então, como esse ativo não sofre amortização periódica, não sofre consumo, é preciso realizar um teste no mínimo anualmente. Então essas são as exceções, mas lembrando que a regra geral é só faço o teste quando tenho indícios. Então, usando a mesma analogia que nós utilizamos no vídeo anterior, se o teste de impairment é como se fosse uma prova que eu vou aplicar para o ativo, a regra geral é, eu só vou aplicar a prova para aqueles ativos em que existe dúvida se ele está ou não performando. Para os ativos que estão funcionando normalmente, dentro do esperado, sem grandes novidades, eu não preciso fazer um teste,
porque eu não estou duvidando de que eles sejam recuperáveis. Agora, nesses 3 casos, que são as exceções, nós não temos escolha, é preciso fazer o teste de impairment no mínimo anualmente. Então, este é o resumo do momento em que o teste deve ser aplicado, e no próximo vídeo nós vamos estudar o teste propriamente dito. Como é que é a prova? É múltipla escolha, é dissertativa, é oral? De que forma o teste é realizado? Então, no próximo vídeo nós vamos discutir esse tema e vamos estudar de que forma, em resumo, o valor recuperável é mensurado.